Amigos queridos, no alvorecer desse novo dia, sentimos a presença honrada e amiga dos tarefeiros de Jesus na terra, que vieram ter conosco para insuflar em nosso íntimo as vibrações da esperança e do bom ânimo. Aqui estamos, Senhor, nesta manhã que surge, abrindo novos caminhos, novos convites, novas oportunidades, que tenhamos olhos de ver os convites que chegam na acústica da nossa alma, nos convidando a sermos bons, justos, caridosos. Que este convite, Senhor, cale fundo em nossos corações e que ao abrirmos os nossos sentimentos, possamos estendê-los a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Jesus, Mestre amado, se conosco uma vez mais, através dos seus ensinamentos de vida eterna, estes clarões de luz que iluminam a nossa consciência. Ampara-nos nesta hora, Senhor, e que os amigos espirituais nos façam instrumentos do bem e da verdade, aonde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro das aflições, nós vemos a melancolia como uma espécie de tristeza nostálgica de um tempo em que nós recebemos oportunidades redentoras e não tínhamos olhos de ver. Num tempo em que a nossa vida simples nos trouxe felicidade e não considerávamos como tal. Num tempo em que o amigo espiritual nos auxiliou num plano de amor chamado planejamento reencarnatório, para que sejamos espíritos ajustados com as leis e, portanto, mais felizes, e mesmo assim resistimos. Então, esse é o motivo dessa melancolia, que o espírito perdeu muitas oportunidades. E então, gera isso em nós uma síndrome até ansiosa de tempo perdido e de lamentações sem fim, porque não construímos valores que pudessem nos sustentar nas provas. E o Evangelho diz assim: lembrai-vos de que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que não suspeitais. Seja-vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres de Deus que Deus vos confiou, e se no curso dessa prova e desempenhando vossas tarefas, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os francamente, eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais. Vamos mergulhar o nosso pensamento nesse momento em que a espiritualidade nos convida a entrarmos em contato com o planejamento reencarnatório, que é aqui simbolicamente chamado missão. Mas são oportunidades, são compromissos, são objetivos existenciais que compõem essa linha de trabalho evolutivo chamado planejamento reencarnatório.
O devotamento à família é o primeiro grande valor que devemos desenvolver, a princípio na família de origem e depois na família constituída, porque é com a família, ou seja, na injunção reencarnatória, quando nós nos reencontramos com aqueles que vão fazer parte do nosso progresso, é na família a primeira célula de manifestação nossa enquanto espírito. E todos os padrões que a família vive vão fazer parte da nossa personalidade. E depois nós vamos para o mundo e levamos conosco esses padrões. E nós vamos alterando esses padrões à medida em que nós façamos ou fizermos progressos morais. Então, muitas matrizes que trazemos são maravilhas que nós aceitamos da família de origem como um grande bem na nossa vida. Com aqueles espíritos familiares que nos trouxeram excelentes exemplos. E também recebemos as más tendências, né? As ilusões, as interpretações enganosas do ponto de vista muito personalístico de cada um da família, e que na família constituída nós vamos formando um novo modelo de experiência. Então, desempenhando vossa tarefa, primeiro com a vossa família, outros deveres que Deus vos confiou. Quais os deveres que Deus nos confiou? O dever prenuncia em nós os valores, que é o prenúncio dos sentimentos, e o dever é um ditame da nossa consciência. Então, quando nós trouxermos para a prática do dever todas as nossas responsabilidades, mesmo que sacrificialmente, nós estaremos vencendo o planejamento reencarnatório e trazendo para nós um estado íntimo de alegria ou de pequena felicidade possível na Terra, né? Nós vamos hoje comentar um pouco de uma lição do Livro da Esperança, onde Emmanuel traz uma lição em louvor da alegria. Porque nós estamos num período da humanidade que é um abatimento geral, né, amigos? Há um estado desesperançoso coletivo, né? Há muita angústia de expectativa do amanhã, de muitas inseguranças, qual vai ser o porvir da humanidade. Esse estado de fragilidade que são próprios daqueles de nós que não temos uma fé estruturada, que as nossas convicções não estão bem sedimentadas, então nós estamos no titubeio, nas inseguranças, caminhando ao sabor das ondas. Esse estado que precisa ser revertido em nós, os trabalhadores espíritas cristãos. Ontem nós falamos sobre esse versículo e numa outra mensagem da Joana de Ângeles, no livro Espírito e Vida, e hoje vamos falar da abordagem de Emmanuel sobre o mesmo versículo. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. E ontem nós falamos o que são as alegrias do mundo, que são efêmeras e inconsistentes, não que não devamos ter, mas elas só não são suficientes para manter um estado de ânimo no espírito. Quando Jesus disse que nos entregaria como ovelhas para os lobos, significou dizer que o verdadeiro cristão não seria compreendido à sua época, mas que ele perseverasse nas suas convicções. Porque se ele passa pelas adversidades provacionais, que é o choro, ele sente com resignação que vai adquirir um ajuste com a lei e pacificar a consciência. Isso estabelece uma alegria ímpar no espírito, uma consciência pacificada que está se ajustando ao bem e à verdade. Então é disso que Emmanuel vai falar para nós, né? Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família,
quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou, que é o item do Evangelho do capítulo 5, item 25. Como Emmanuel nos complementa essa ideia? Nos dias em que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, e todos nós, indistintamente, passamos por esses períodos, não convertas a depressão em veneno. Nos dias amargosos e difíceis, nós podemos chorar, nós podemos nos entristecer, nós podemos nos angustiar, pedir ajuda, pedir socorro, e isso é legítimo porque nos auxilia a desenvolver a humildade. É diferente da depressão, que é uma revolta cuja vibração é sempre de raiva. Então, nós, diante de uma mesma dificuldade, podemos cair nas aflições, na tristeza justa pela nossa pequenez e pedirmos ajuda, ou nós podemos entrar na depressão, que é se revoltar contra o planejamento reencarnatório, fazendo recusas reencarnatórias que vão raiar nos limites do abandono da própria encarnação. São os graus da depressão, que tem sempre como vibração intensa a raiva, seja uma raiva contida, implodindo o seu campo vibratório, seja uma raiva expressada com a crueldade de destruir o outro pela palavra ou pelas vibrações. Então, nós podemos escolher se nós podemos nos entristecer, nós podemos pedir ajuda e sermos socorridos pela misericórdia de Deus. E podemos escolher, diante da mesma adversidade, a reação depressiva, que é o núcleo de raiva. E isso está em nossas mãos. Porque isto quer dizer que esta felicidade possível, ela é uma colheita individual. Quando a aflição te ronda o caminho, anuncias trazer o espírito carregado de sombra, como quem se encontra ausente do lar, ansiando o regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador. Então, diante de um obstáculo, a gente para, reflete, pede ajuda, usa dos recursos que trouxemos, angaria recursos que não temos, para que haja uma superação. Quando a gente vence essa dificuldade do caminho, nós saímos fortes e preparados para provas maiores. Por isso que os cristãos passaram o que passaram. Os primeiros apóstolos, depois os primeiros cristãos e hoje os grandes exemplos da humanidade. Eles passam por situações proporcionais à sua grandeza moral, porque tem fibras de fé estruturada. Então, não nos abater diante da dificuldade, porque essa dificuldade pode ser paralisante, por exemplo, o medo. O medo é paralisante do raciocínio, é paralisante. Nós ficamos num mundo paralelo de fantasias. O medo é uma grande fantasia, porque a realidade da vida não é aquela, que é diferente a insegurança, o titubeio. Esse medo paralisante da evolução do espírito faz com que ele vá se arrastando aos abismos do desânimo, que é o desânimo arrasador. Acusas-te em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade, ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Se nós estamos em trevas, há um movimento do espírito em busca da luz. Isso é voluntário, consciente, né? Ninguém fará por nós. Nós precisamos ter um movimento voluntário e consciente de procurarmos o pensamento otimista que vai fazer uma higienização no nosso campo mental, trazendo um vigor, e buscarmos a beleza da vida que vai se refletir em nós. Mas isso é um estado de sensibilidade que precisamos atingir.
Uma outra circunstância que Emmanuel coloca: entrega-te à mudez. Então vejam quantas são as situações que ele coloca e as reações que nós podemos ter trazidas do nosso íntimo para um estado de louvor à alegria. Entregas-te à mudez, proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam, e nada te impede abrir a boca a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. A palavra, é uma força do Espírito extraordinária. Nós, na casa aqui, uma época, estudamos acho que uns 2 anos, todas as semanas, só sobre a palavra. E porque nós desconhecemos a força que tem a nossa palavra quando ela vai vestir o nosso pensamento de significado e chega no outro com a vibração característica da emissão dos meus sentimentos para o outro, Então a palavra, a mudez é uma omissão do espírito. O espírito, diante das situações, ele precisa trazer algo que acrescenta. Porque até os desencarnados precisam ouvir palavras, porque eles estão tão embotados que às vezes o nosso pensamento não os alcança a nível da inteligência deles, não atinge. E precisam da palavra, porque estão muito materializados, Então, precisamos que de nós saiam, pronunciemos frases de reconforto e apaziguamento. Então, nós vamos interromper aqui para continuarmos amanhã sobre essas reflexões sobre é possível nós vivermos a alegria do verdadeiro cristão nesse século XXI, onde nós já temos a mãos cheias do que doar, porque temos recebido da misericórdia do Pai o fluxo da verdade. Vamos refletir para nos prepararmos melhor. É uma maravilha para nós demorarmos o nosso pensamento nesses conteúdos da doutrina espírita, porque quanto mais nós pensamos nisso, quanto mais nós refletimos sobre isso, e quanto mais esse conhecimento nos motiva a uma vivência diferente daquilo que nós estamos acostumados há milênios, mais nós nos alegramos no sentido de reconhecer que na próxima existência, como os Espíritos têm nos mostrado, em tenra idade, logo na infância, mesmo que não tenhamos pais evangelizados, nós vamos viver estas lições. E não vamos mais cometer os desatinos que cometemos nessa existência mesmo, na nossa infância, na nossa adolescência, no início da vida adulta e até na vida adulta. Então, é muito importante nós amadurecermos o pensamento nesses conteúdos que a doutrina espírita nos traz, para que isso seja incorporado de tal forma em nossa intimidade que realmente nos componha, que possa dirigir as nossas ações, os nossos pensamentos e possa estabelecer um estado de vigilância constante, a ponto de percebermos antecipadamente o que está acontecendo conosco e termos tempo de pensar diferente sobre aquilo que nos acomete. Então, às vezes, uma pessoa chega desatinada
com um assunto que está na intimidade dela, e como nós não estamos num estado permanente de vigilância, aquele espírito nos induz a irritabilidade, nos induz a tristeza, nos induz a pensamentos contrários ao bem. Por quê? Porque não estamos num estado permanente de vigilância. Eu preciso perceber o que vem do outro antes de me manifestar. Esse estado é muito importante, porque muito da nossa tristeza, quantas vezes alguém faz alguma coisa, fala alguma coisa, e nós sentimos uma profunda tristeza. E por que a gente sente essa tristeza? Porque estamos sendo induzidos pelo conteúdo do outro. Então, porque aquele conteúdo que o outro traz dentro dele é uma tristeza. Ele não percebe assim. Ele não registra assim. Mas é. Porque, obviamente, que a alegria do espírito é muito diferente do que o homem comum da terra compreende. Então, mantermos um estado de muita vigilância e não nos deixarmos ser induzidos por aquilo que nos rodeia auxilia demais. Sairmos dessa suscetibilidade da indução. E, como nós temos falado todos esses dias, nos mantermos numa posição da alegria do cristão. Porque quanto maior o desafio, maior a alegria do cristão. E hoje, nós cristãos que desejamos ser, o nosso ambiente de trabalho é aonde mesmo? Aonde que é o nosso palco de atuação? Num ambiente materialista. Ali que é o nosso palco. E será que ele é mais difícil do que os cenários que a gente via naqueles ambientes onde os irmãos, nossos irmãos se enfrentavam com leões num estado profundo de ignorância? Não, não é. Porque a resistência ao bem é a mesma. Como será que seria a atitude de Paulo no ambiente que nós estamos vivendo? Porque naquela época a ideia era a implantação do Evangelho no coração dos homens. Mas hoje a ideia ainda é essa, que ele não está implantado. Então, para falar sobre isso e ampliar o nosso entendimento e nós irmos abandonando esse estado de tristeza, nós vamos dar sequência ao que falamos ontem. E escolhemos um texto dentro daquele versículo que comentamos ontem, de Timóteo, e esse texto é do Vinha de Luz, intitulado Consciência. Ele diz assim: guardando o ministério da fé na consciência pura.
todo o tempo todo, em qualquer circunstância que nós nos encontremos, é necessário que nós estejamos numa postura de fé. Fé no futuro, fé na vida futura, fé em Deus, fé no bem, uma confiança ilibada, e isso depende do nosso estado de consciência. Então, Emmanuel traz esse texto e faz alguns comentários que eu gostaria de ler para a gente ampliar esse entendimento. Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm presunçosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azorrazes das experiências cruéis. Claro que semelhante recurso pode constituir um novo caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Então, muitos dos nossos irmãos que não professam ainda uma crença, uma fé, quando a dor bater, é provável que eles possam buscar os templos espíritas, católicos, budistas, protestantes, possam buscar alguma coisa para os auxiliar. Mas, como diz esse texto, é apenas um refúgio para passar a tempestade. E quando a tempestade passa, o espírito sai daquele refúgio e volta às mesmas atitudes, volta às mesmas manifestações que se encontrava antes da dor. Porque o pensamento que gerou a dor não foi interrompido. O fluxo que gerou aquele movimento não se interrompeu. Momentaneamente, enquanto a dor está presente, o ser naturalmente busca e diminui, muitas vezes, diminui o fluxo, mas não interrompe. E quando a tempestade passa, volta a pensar e a sentir na mesma intensidade. Então, a fé não se estabelece porque o espírito não quer dirigir a sua vida pela consciência. E viver de acordo com o pensamento, que às vezes é até de tristeza, tem os seus ganhos, como nós temos falado. E o espírito prefere ainda aquela circunstância. E não tem como nós alterarmos isso de maneira nenhuma se nós não passarmos a guiar a nossa existência pela consciência. Então, ele continua, é imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. A gente se desespera, nós entramos em processos de tristeza profunda, porque mantemos ainda dentro de nós pensamentos, elaborações mentais, um campo mental
que não está suficientemente estruturado no bem. Nós ainda titubeamos em relação àquilo que pensamos, que sentimos, que desejamos. E na medida que o espírito muitas vezes atende às suas dificuldades mais íntimas, ele tem dificuldade de se manter equilibrado nos momentos dos grandes desafios, porque a sua fé fica temporariamente abalada pelos conteúdos íntimos, que ainda não foram suficientemente trabalhados. Então, quando algo nos acontece e nós ficamos tristes, e a tristeza é um processo natural, e deixa de ser natural quando a tristeza se prolonga por tempo indeterminado, e é sobre esse tempo indeterminado da tristeza que nós estamos falando. Quando nós permanecemos nesse estado, é porque dentro de nós, no campo da nossa mente, há ideias, há pensamentos, há vibrações da forma de sentir contrários ao bem e à lei. São esses pensamentos armazenados na nossa intimidade que dá manutenção à tristeza que não passa. Porque os pensamentos equivocados e contrários ao bem, eles interrompem o fluxo divino em nós, mesmo que seja momentaneamente. E aí, o fluxo divino interrompido vai resultar lá na frente em enfermidades graves. Então, nós estamos falando a mesma coisa sempre quando a gente se descobre, nossa, fui ao médico e o médico disse, é um câncer, é um aneurisma, é uma doença grave. Tudo isso é o pensamento coagulado e manifestado no corpo físico. Portanto, para nós sairmos disso, é necessário uma vigilância de todo dia, de todo tempo. E ele continua: a consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino ministério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Para finalizarmos, vamos prestar atenção. Se o que nós estamos pensando nesta hora sobre alguém, sobre alguma coisa, se o pensamento elaborado auxilia o ser a sair da situação que ele se encontra, ou cria vibrações que acabam contribuindo, fortalecendo para que o ser permaneça na mesma condição. Então vamos refletir bastante sobre isso e estruturarmos cada vez mais a fé viva em nossos corações.
Vamos fazer a prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de nos tornarmos espíritos lúcidos, amorosos, que a nossa fé, Senhor, seja robusta dentro de nós, para que nós possamos, aonde quer que nos encontremos, expressar o que trouxemos de melhor. Possamos expressar a nossa origem. Possamos, Senhor, nos envolver com as vibrações de paz e de equilíbrio. Que Deus, nosso Pai, nos envolve diariamente. Que sejamos aqueles espíritos confiantes em dias sempre melhores. Rogamos, Mestre, que o seu amor possa cobrir toda a humanidade, todos os nossos irmãos que sofrem e que não sabem que sofrem, todos os nossos irmãos que sofrem e que lamentam por estarem sofrendo. Ampara, Senhor, toda a humanidade, socorre a sua intimidade, permite, Senhor, que possamos estar aonde o Senhor nos colocou, cooperando com o bem, com a verdade. Ampara-nos, fortalece-nos, socorre-nos. E nesta hora abençoada, pedimos em favor de todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. 1000 vezes obrigado, Pai, pela sua presença, pelo seu amor, que nos sustenta, que nos fortalece. E nós te oferecemos os nossos braços, nossos corações, para trabalhar em seu nome. Que Ismael, este Espírito que Jesus designou para alavancar a nossa nação, transformando-a em pátria do Evangelho, possa contar com cada um dos nossos corações, para o trabalho ininterrupto do bem e da verdade. Que o Senhor nos ampare e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.